Estamos de volta no segundo bloco do Espaço Comunitário, hoje batendo um papo com Sara Moraes, do projeto Guri. Sara, vamos nesse bloco falar um pouquinho mais do projeto. Esse ano, especificamente, o projeto Guri completa 25 anos, né? É bastante tempo aí trabalhando a música e os jovens. Fala um pouquinho pra gente o que é o projeto Guri e fala um pouco dessa trajetória. Tá. O Projeto Guri ele é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a gente atua em parcerias, né, com as prefeituras. Hoje nós atendemos no Estado de São Paulo aproximadamente 400 polos, a gente tem aberto, oferecendo cursos de música gratuitamente para crianças entre 6 e 18 anos incompletos, né? Isso vai desde cordas friccionadas, cordas dedilhadas, iniciação musical. Então, e o intuito é justamente, é um programa de acesso universal, então todas as crianças e adolescentes podem participar. A única obrigatoriedade é essa criança estar na escola, estar inserida, porque a gente acredita que o projeto ele trabalha complementando e potencializando a garantia de direitos da criança e do adolescente. E dentro desses cursos que você falou, cordas e violoncelo, já tem que ter um conhecimento de música prévio ou não? Aquela criança, aquele jovem que não entende nada e tiver a vontade de conhecer, pode? Não, você não precisa ter ter nem tido contato com música antes, né? Porque dentro do projeto ele vai ter essa possibilidade de aprender desde o início. A gente trabalha com turmas, né? E a cada semestralmente, existe um estudo de progressão para que esse aluno, dentro do projeto, ele possa evoluir dentro do instrumento escolhido ou do curso escolhido. Uma curiosidade que me surgiu, agora a gente falou em cordas, né, Uhum. de fricção, a gente pensa em violino, pensa Uhum. na música clássica. É só música clássica que eles aprendem nesse... Não, de forma nenhuma. Na verdade, a música ela vai muito além dos rótulos que a gente coloca, né? Então, a gente proporciona para a criança e para o adolescente o conhecimento sobre, né? Claro que o violino, a viola são instrumentos eruditos, né? Mais conhecidos como eruditos, mas a gente procura valorizar o que a criança também traz. A gente fala muito sobre protagonismo juvenil dentro do projeto. Então, por exemplo, a criança ela traz a realidade dela, ela tem esse espaço para trazer a realidade dela para o polo. Então, é onde acontecem as trocas, né? E isso engrandece o trabalho, amplia nosso repertório. Porque hoje a criança ela vai ter contato com a música mais popular, com a música que ela escuta no rádio. Ano passado a gente fez uma apresentação no final do semestre só de clássicas trilhas. O nome do espetáculo era Clássicas Trilhas, onde a gente fez uma apresentação inteira, um espetáculo inteiro só com trilhas de filmes. Então, que eles trouxeram para a gente. Né? Então, assim, você consegue aproximar. Então, não é só música clássica, é música. É a cultura propriamente Exato. dita acontecendo, né? Eles trazem as realidades de cada um para... Bem legal. Você poderia falar um pouquinho mais dos cursos oferecidos, falar o que são cada um deles, para quem estiver assistindo, tiver interesse de buscar? Sim. Bom, é como eu falei, o Projeto Guri, ele atende a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade, caberiam os cursos de iniciação musical, né? Que é a turminha bem pequenininha. Aqui no Polo Taubaté, a gente atende a partir dos 8 anos de idade, já com os cursos de instrumento e o canto coral juvenil, né? Então, eu já falei sobre o violino, a viola clássica, o violoncelo e o contrabaixo acústico, que são os instrumentos de cordas friccionadas. A percussão, onde o aluno tem conhecimento de vários instrumentos percussivos e não só a bateria, né? Então, isso já amplia o repertório dele. Cordas dedilhadas, que seria o curso de violão, e o canto coral. Então, aqui no Polo, a gente tem esses cursos acontecendo e semestralmente a gente abre períodos de matrícula. E esses são os cursos que você comentou abertos para a sociedade. Mas também tem aquele que eu particularmente acho sensacional, que é o trabalho que vocês fazem com os jovens da Fundação Casa. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês. Na verdade, assim, a gente leva essa realidade para dentro da Fundação Casa, né? Então, são os mesmos cursos com a mesma qualidade que a gente oferece para os alunos que não estão cerceados da sua liberdade, para dentro da Fundação Casa.
Lá o trabalho é um pouquinho diferente, porque, na verdade, eles não têm tanto acesso a conteúdos externos, enfim, mas o que acaba acontecendo é uma troca gigante, porque eles trazem muito da história, né? E eu acho que a palavra certa é ampliação de repertório. Lá eles começam a ter acesso a conteúdos e dinâmicas mesmo de aula que eles talvez não teriam oportunidade, sabe? De aqui fora. Ou não teriam tempo para isso. Porque muitos precisam trabalhar, muitos acabam se envolvendo com questões complicadas na sociedade mesmo. E lá eles têm, mais uma vez, a oportunidade de ter o contato com algo que traz esperança, que é a música. E lá, mais uma questão afetiva também, o olho no olho, trazer o valor, resgatar a dignidade, sabe? E isso é uma das coisas que a gente mais trabalha lá. Isso também é uma forma de reinserção social, né? Eles ali mesmo ainda estando privados da liberdade, eles estão nessa questão da reinserção social. E foi exatamente para ilustrar um pouco da importância dessa reinserção social nesse público, vamos dizer assim, que o nosso estagiário Tayan fez uma matéria. Vamos assistir. Os projetos de reinserção social surgiram como uma forma de resgatar pessoas que cometeram crimes e reinseri-las na sociedade. Uma das finalidades da pena é a ideia da ressocialização. Em razão disso, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 126, ela faz duas formas de ressocialização. A primeira delas, através do trabalho, 3 dias trabalhados, 1 dia remido, e a segunda forma é por intermédio da educação. Lembrando que essa educação tem que ser um estudo de 12 horas, também rateado em 3 dias. Em Taubaté, essa ação é colocada em prática de diversas formas. Em um deles, detentos do regime semiaberto realizam serviços de manutenção em prédios públicos, por meio de uma parceria entre a prefeitura e o sistema prisional. A ressocialização de presos e ex-presos também pode contribuir para a diminuição dos índices de criminalidade. O advogado explica quais os resultados desse tipo de reinserção. Na prática, dentro da área da criminologia, é importante destacar uma coisa que chama etiquetamento social, também denominado de labeling approach. O que é isso? Muitas vezes, apesar de existirem vários projetos, e esses projetos devem ser fomentados, a depender do crime que o indivíduo tenha praticado, ele não consegue de fato se reinserir no mercado de trabalho. Tem um percentual aí de 70% dos indivíduos voltando à reincidência. E ele entra num verdadeiro loop da delinquência. Mas é bastante interessante esse mecanismo de fomento, porque de certa forma 30% conseguem aí, né, se readequar às modalidades, às regras sociais. No entanto, ainda existem algumas barreiras para enfrentar essa questão. Existe um certo preconceito, uma certa ojeriza, mas muito também disso diz respeito ao tipo de crime que o sujeito praticou anteriormente. Ele matou por quê? Ele matou o estuprador da filha. Né? Ele matou algum indivíduo que a gente pode falar assim, nossa, que trazia um transtorno para toda a sociedade, colocava um medo para a sociedade. Esse criminoso, de certa forma, ele consegue, pelo crime que ele cometeu, se reintroduzir na sociedade. A eficácia da integração de ex-detentos também depende das oportunidades e acolhimento de toda a sociedade. E era isso que a gente estava falando, né? O projeto Guri aí para quebrar esse loop, para ajudar a aumentar essa porcentagem de reinserção bem-sucedida, né? Sim, eu me lembro que eu trazia muito isso para o meu pensamento, assim, de que a partir do momento que eu entrasse ali, se eu tivesse qualquer tipo de julgamento quanto a qualquer adolescente que tivesse ali, eu já estaria errada, sabe? Porque, na verdade, o meu trabalho, e é o que a gente precisa cada vez mais, eu penso, no mundo, são de pessoas que acreditem nas outras e sim, trabalhem, que seja por uma pessoa, mas que trabalhem, sabe? Então, e que participem desse processo. Então, foi muito gratificante essa experiência que eu tive e, de fato, eu acredito na música como algo muito importante para essa reinserção. Com certeza. Eu já falei e repito, parabéns. Eu achei sensacional esse trabalho de vocês. É uma coisa assim que vocês estão lembrando daqueles que muitos não querem Sim. lembrar, né? Sabe, infelizmente nosso tempo está acabando.
Eu queria que você aproveitasse esse finalzinho para falar, né, para quem está assistindo, se interessou, quer participar, ou então é um adulto que queira ajudar de alguma maneira, como que encontra o Projeto Guri, como faz para participar, onde encontram, por exemplo, o calendário das apresentações de vocês, o espaço é seu. Tá, muito obrigada. O Projeto Guri, então, aqui em Taubaté, a gente fica ali dentro do Centro Cultural Toninho Mendes, aqui bem no centro da cidade, com fácil acesso. A gente está num período de matrícula agora para algumas vagas, então é só procurar a gente lá que você vai ter as informações, né? Os nossos calendários também ficam disponíveis no site da Prefeitura, sempre a gente está abastecendo lá eles com as informações, mas isso é para todo mundo, isso que a gente precisa reforçar, é um espaço em que a gente está aberto a acolher, né? Então, é um projeto que trabalha junto com a sociedade. Nós precisamos da comunidade, a comunidade que faz com que esse projeto esteja completando 25 anos, né? Então, que a gente possa fazer parte dessa transformação, né? Basta gostar de música e ter vontade. Basta gostar de música e vontade. Documentos para a matrícula seria cópia do RG do aluno e do responsável, comprovante de endereço e a declaração escolar. Isso é de extrema importância que as nossas crianças estejam na escola também, né? Uma garantia de direitos. Sara, mais uma vez, muito obrigado pela sua Obrigada participação a você. aqui. Espero que a gente consiga, de alguma maneira, divulgar e mostrar esse trabalho sensacional que vocês têm feito. Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. O Espaço Comunitário de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau.